com a coordenação e mediação do jornalista José Nogueira, que é da assessoria de comunicação. Estamos falando ao vivo do Palácio de Karnak, onde o governador Zé Filho, já ao lado da primeira-dama, a deputada estadual Juliana Moraes Souza, do líder do governo na Assembleia, deputado João Madison Nogueira, do secretário de Administração, ministro João Henrique Souza, secretários de Estado, vários secretários de Estado, parlamentares da base de apoio e comandante da Polícia Militar, e claro, jornalistas. E agora ele começa a falar no início dessa entrevista coletiva. Vamos acompanhar. Nossa equipe de governo, os deputados estaduais aqui que nos acompanham, cumprimentar também a toda a imprensa, jornalistas, cinegrafistas que estão aqui, fotógrafos, enfim, cada homem e cada mulher. Dizer da nossa alegria de estar podendo aqui hoje tirar e dirimir algumas dúvidas que, porventura, poderá acontecer. Quero dizer que a gente tem enfrentado algumas dificuldades, isso todo mundo sabe, mas que nós também não estamos nesse caos todo que estão aí tentando colocar para a população do Piauí. Nós estamos rigorosamente, desde o dia que nós assumimos o governo, pagando religiosamente em dia o funcionalismo, arcamos com vários aumentos que foram aprovados ainda pela Assembleia Legislativa no ano passado e que estava previsto para ser implantado esse ano. Vamos pagar religiosamente em dia o 13º salário, vamos pagar o mês de dezembro. Ninguém precisa fazer terrorismo para com o funcionalismo público. As contingências de despesas que nós adotamos nos últimos dias foi por também determinação do próprio Tribunal de Contas e eram necessárias para que a gente pudesse entregar ao governo melhor do que recebemos, e é isso que nós iremos fazer. Dizer a vocês que o próprio governo federal já estourou a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em mais de 90 bilhões. O próprio governo federal, a União. Tanto é que estão tentando mudar até a lei lá no Congresso. Vocês terem uma ideia de como o Piauí foi tratado nesse último ano, na OGU, o Orçamento Geral da União, estava previsto para vir para o estado do Piauí mais de 630 milhões de reais. Desses 630 milhões de reais que eram previstos para o governo do estado do Piauí, somente 204 milhões foram empenhados até hoje e que só foram pagos desses 630 milhões, 40 milhões de reais. Então, por aí vocês têm uma ideia do que de como nós fomos tratados. Vocês terem uma ideia também, a queda do FPE já passou as casas dos 100 milhões de reais. O que nós temos investido na educação, através do Fundeb, aqui está o nosso secretário de Fazenda, o dinheiro que a gente complementa para completar os pagamentos da educação, até hoje, até outubro, nós já investimos lá 464 milhões de reais, porque o que vem não é suficiente para cobrir com as despesas da educação. Então, são números que nós queremos apresentar, e dizendo isso para vocês, todo mundo sabe, e que todo mundo, quando podia falar, eu dizia que o estado do Piauí precisava de gestão. O que o governador eleito falou agora é verdade. O estado do Piauí realmente precisa de gestão. E qualquer governador que fosse eleito teria que tomar medidas sérias, medidas de ajuste, medidas de adequar o tamanho do estado do Piauí para suas verdadeiras necessidades. Porque o estado, ao longo do tempo, aqui não vamos botar nome de ninguém, mas ao longo do tempo, ele vem crescendo mais do que podia e mais do que as suas receitas se permitiam acontecer. Então, o que eu queria também aqui era aproveitar e convidar o senador Wellington, para junto conosco, o governador eleito do Piauí, para junto conosco vir para cá. Ele é senador do PT
Ele devia estar ajudando o Estado do Piauí, como todo homem público e sério deveria estar fazendo nesse momento de dificuldade. E eu quero convidar, porque em momento nenhum eu me reportei a algum secretário para proibir, para dificultar qualquer tipo de informação que a Comissão de Transição está solicitando do governo. E o próprio governador está aqui de coração aberto, de portas escancaradas, para, junto com toda a equipe do governador eleito, estarmos aqui discutindo qual é a melhor saída para as dificuldades que o Estado do Piauí está passando. Então, eu quero aqui deixar cada um dos senhores à vontade, possam aí, de acordo com como foi combinado, fazerem a pergunta que desejarem, que nós iremos tentar aqui tirar dúvidas. Deixar aqui esse convite para o governador eleito, para junto conosco, aqui no Palácio, sentarmos sempre aqui os dois e buscarmos a solução que o Estado do Piauí precisa e que o povo do Piauí precisa. O governador Zé Filho passa agora a responder a questionamentos dos jornalistas presentes à entrevista coletiva. A primeira pergunta é o jornalista Edgar Neto, da TV Globo. O governador que ficará à disposição dos jornalistas durante o tempo que for necessário para os questionamentos em relação aos mais diferentes assuntos relacionados à transição. O que mais chamou a atenção nessa fase inicial, nessa fala inicial, foi exatamente esse desabafo em tom de desafio. O governador quer o senador aqui presente. Vamos acompanhar. Você tem uma ideia, no final do ano passado, havia uma previsão do Brasil crescer algo em torno de 3,5%. O Brasil não vai crescer 0,5%, não vai crescer 0,5%. Essa é a crise, são os repasses. Nós trabalhamos em cima de um orçamento, que é feito ainda de um ano para o outro. Essas receitas que nós prevemos no orçamento, elas são mandadas pela Secretaria do Tesouro Nacional do Governo Federal. Tem lá a previsão anual do que ela deveria repassar para o Estado do Piauí. Infelizmente, esses recursos não vieram. E aí, é humanamente impossível para qualquer governador poder fazer essa adaptação. Graças a Deus, o governo federal tem um poder de mudar a lei, como a presidenta Dilma está tentando mudar. Agora, nós não podemos mudar a lei de responsabilidade fiscal. Jornalista Elivaldo Barbosa, TV Cidade Verde. Governador Zé Filho, boa tarde. Ontem mesmo, governador, eu acompanhando a agenda do governador eleito Wellington Dias, ele fez referência a uma expressão, segundo ele, com base em órgãos de controle, e que mostra a principal, digamos assim, reclamação ou levantamento da equipe de transição do futuro governo, inclusive usando a expressão irresponsabilidade fiscal, em referência à relação de gastos das receitas próprias com o funcionalismo. Como é que o senhor reage a isso? Como é que o senhor pretende contornar? O que está acontecendo no Estado com relação a esse aspecto? Com tranquilidade. Todo mundo é sabedor que nós, em abril, nós já tínhamos ultrapassado já o limite da lei de responsabilidade fiscal. Como foi passado no passado, como o governo federal ultrapassou, como o governo do Distrito Federal também, que é do Partido dos Trabalhadores, ultrapassou, o governo do Rio Grande do Sul, do governador Tasso Genro, também ultrapassou. Então, são dificuldades justamente por conta dessa queda da receita. O que quer dizer isso? Porque essa lei ela é medida de acordo com a despesa com a receita. Se você não tem essa receita, fica humanamente impossível, Elivaldo, você controlar isso. Eu poderia aqui demitir mais de 10 mil pessoas, demitir terceirizados. Aliás, terceirizados não entra no índice, mas teria que demitir funcionários, acabar com uma série de outras medidas que eu não vou fazer isso. Até porque essas pessoas que nos ajudam a governar o Estado do Piauí. Hoje o Piauí, ele não tem excesso de funcionários efetivos. Não tem excesso. Né? O que nós temos excesso é da máquina administrativa. Temos 5 secretarias, por exemplo, que fazem a mesma coisa. Então, essas coisas é que vão ser consertadas. Agora, um governador que está saindo, ele não vai mexer nisso. Quem tem que consertar é realmente o governador que vai entrar. Se eu tivesse sido reeleito,
com certeza, também medidas de contenção de despesa, e em janeiro e fevereiro eu já tiraria o Estado também dessa situação que se encontra hoje. 180 graus, Larissa Governador Senna. Zé Filho continua respondendo questionamentos de jornalistas presentes em entrevista coletiva. O governador eleito Wellington Dias tem tentado dificultar a sua administração, tentando bloquear recursos, entre outras coisas. O senhor acredita que ele tem tentado governar e tem agido como governador antes da sua posse? Larissa, eu não posso lhe afirmar que o governador eleito esteja fazendo isso. Quero acreditar que não. Mas que nós temos tido sérias dificuldades em receber qualquer tipo de recurso, inclusive dos recursos que foram financiados pelo governo do Estado, financiamento, e eu já cansei de falar isso, inclusive está no Tribunal de Justiça para ser decidido, que é um dinheiro, foram 600 milhões de reais que o governador Wilson conseguiu esse empréstimo. Esse empréstimo era dividido em duas partes de 300 milhões. Na primeira parte, ele conseguiu receber 231 milhões, prestou conta. Mandamos as prestações de contas todas para o Banco do Brasil. Solicitamos o saldo dessa primeira parcela, que são justamente esses 69 milhões. Cumprimos com todos os pré-requisitos que o Banco do Brasil exigiu. Aqui está a Eleonora, sabe disso. A última vez que a gente tinha contado, o Freitas gosta de falar isso, já tinha mais de 44 ofícios encaminhando os documentos para eles, coisa que eles já mudaram a regra do jogo depois que nós assumimos o mandato, e até hoje não conseguimos receber esse dinheiro. O que é que acontece? O governador Wilson adiantou parte desses recursos com recurso do Estado do Piauí para que as obras não pudessem parar. E nós estávamos na expectativa desse dinheiro ser ressarcido agora para o Estado, de se receber esse dinheiro, que nós teríamos um ressarcimento de mais de 22 milhões de reais, que também já ajudaria muito na situação que hoje está o Estado do Piauí. O que é que vai acontecer se a gente não receber esses 69 milhões? Vai mudar o ano fiscal. Quando você muda o ano fiscal, você perde o direito de se ressarcir desse dinheiro. Quer dizer, se o dinheiro vier só no próximo ano, o Estado vai ter um prejuízo de mais de 22 milhões de reais, porque não vai poder ressarcir. Dinheiro que foi adiantado para o andamento das obras, que infelizmente agora desde que eu entrei, nós não recebemos nada de recurso desse tipo. É por isso que muitas das obras, a maioria delas, são mais de 700 obras, mas a maioria delas está parada justamente porque nós não recebemos R$1 desses recursos, desses financiamentos conseguidos pelo ex-governador Wilson Martins. Lídia Brito, Jornal Dia. Governador, o senhor afirmou que a situação financeira do Estado não é tão grave como vem sendo colocada. Então, por que o senhor só decidiu se pronunciar agora em relação a isso? Eu decidi agora porque eu achei que o momento certo era agora e porque nós estamos no último mês, né? E eu quero aqui também aproveitar para tranquilizar o funcionalismo público, porque não existe esse terrorismo que estão se colocando para o povo do Piauí. Está garantido o salário, estamos terminando aí de pagar o mês de novembro, já estamos trabalhando na folha de dezembro, do 13º, e que estão garantidos os recursos. E é isso que eu quero deixar claro. Tem estado aí que nem isso está fazendo. Nós estamos funcionando normalmente dentro das possibilidades que o Estado tem condições. No momento, o Estado está funcionando. Não está tendo esse caos todo que estão se colocando aí. Agora, isso é natural, quando muda um governo e o governo é oposição, essa coisa acontecer. Porque teve situação, por exemplo, de atrasos de pagamento que estavam muito maiores e que nós estamos deixando em muito melhor situação, como vamos entregar o Estado bem melhor. TV Antena 10, Marcos Melo. Governador Zé Filho, muito boa tarde. Nos bastidores dessa política, em que se fala principalmente dessa transição, se fala muito que há uma série de desempenhos relacionados a serviços de obras já prestados ao governo do Estado vão prejudicar a classe empresarial no próximo ano. Se fala, inclusive, que essas pessoas terão que provar que
fizeram as obras, prestaram os serviços na Justiça e receber isso só em precatório. Qual é a situação hoje para os prestadores de serviços e aquelas pessoas que realizaram obras para o governo do Estado? Não é verdade, Marcos, porque toda obra existe um contrato. Ele não vai ter que provar, ele tem um contrato. Se ele tem uma obra, ele tem um contrato. Ele pode não ter o empenho. O empenho é quando você faz quando você vai pagar. Se eu não tenho dinheiro para pagar, eu não posso empenhar. Mas o construtor pode fazer uma suspensão da obra também, se desejar, e ele tem um contrato, vai continuar com o contrato. Muda o governador, o governo, ele é impessoal, ele continua. Então, não vai ter nada de prejuízo para nenhum fornecedor, para nenhum construtor, ele continua. E se ele tiver tudo legal, fazendo a obra legal, eu quero crer que o próximo governo não vá retalhar essas pessoas que não tem nada a ver se for levar para o lado político. Efrem Ribeiro, Meu Norte. Boa tarde, está com saudade, governador. Eu também, Efrem. Você veio bem discreto hoje, eu gosto de você mais alegre. Governador, no dia a dia, como repórter, ele veio recebendo muita reclamação do tipo, duas pontes estão paradas em Arraial do Piauí, o pessoal não pode andar, ônibus que não estão saindo porque dizem que está faltando o pagamento do transporte escolar, e também que muitas escolas de tempo integral estão funcionando só com metade do turno porque falta merenda. Isso é verdade? E por que está acontecendo isso, governador? As obras são verdade, a maioria delas já falei aqui. Elas estão paradas, mas paradas porque o recurso está retido, estão retidos nos financiamentos que foram feitos pelo ex-governador. Isso não é segredo de ninguém, né? Já falamos isso aí várias vezes. Quero crer que muito dessa coisa acontece, ô Efrem, atraso sempre existiu, desde os outros governos passados. Todo governador nunca pagou conta em dia. Aqui todo mundo sabe. Vocês lá da TV Meu Norte sabem disso também, porque recebem uma cota boa do governo do Estado, né? E com certeza deve estar sentindo esse atraso também. Mas isso é normal, nós estamos deixando com menos atraso, todos eles. E vamos fazer isso, como eu lhe disse, nós vamos entregar, podem ter a certeza, o governo do Estado em bem melhor situação. Portal Cidade Verde, Raildo Pereira. Governador, a gente está passando por um momento que tem algumas categorias em greve no governo, e ontem eu fiz uma matéria em especial no exemplo dos agentes penitenciários, que em Oeiras, por exemplo, existem penitenciários que trabalham apenas um agente no plantão, e eles cobram um aumento que já foi aprovado pela Assembleia, que ainda não veio, e eles esperam por isso e não cedem à paralisação. Quero saber como é que o senhor está vendo, o que pode ser feito em relação a isso. Eu quero até agradecer a sua pergunta, dizer que foi até oportuna e explicar o motivo disso. Nós recebemos uns dias atrás, antes de se fazer a folha, uma decisão do Tribunal de Contas nos proibindo de fazer qualquer aumento de despesa, principalmente na folha de pagamento do Estado do Piauí. Nós sabemos que a lei que foi aprovada na Assembleia, que esse reajuste, esse aumento é um ajuste que é merecido. Eu quero aqui dizer que quero agradecer a todo o funcionalismo público, desde o menor ao maior. Esses meses que eu passei no governo, foi com eles que nós governamos esse Estado, esse período, foi com eles que nós tivemos muitos acertos, também tivemos erros, mas tivemos mais acertos do que erros. E eu sou muito, lhe digo aqui, estou sentindo muito, porque não ter dado esse aumento em novembro. Mas aqui eu quero até dizer a vocês que eu quero dar esse aumento agora em dezembro. Eu quero cumprir com a lei que foi aprovada, nós vamos cumprir essa lei com esse aumento para todas as categorias, porque nós temos o recurso, nós com muito trabalho, com muito acocho, né, puxando o cinto, nós conseguir esse recurso para cumprir com essa lei a partir do mês de dezembro. Mas nós precisamos, meu caro, de uma anuência também do Tribunal de Contas. Eu não posso tomar uma atitude dessa sozinho e me responsabilizando, porque depois o governo continua e eu vou ficar aí sozinho respondendo no Tribunal de Contas, podendo ficar, inclusive, inelegível, né? E eu também tenho que pensar nisso. Então eu quero aqui solicitar e até pedir também ao Tribunal de Contas que
junto conosco aqui, possa encontrar uma solução para que a gente possa pagar o aumento de todas essas categorias. Nós estamos com dinheiro em caixa, queremos implantar agora, na folha de dezembro, esse aumento, mas nós precisamos do entendimento. Quero dizer para todas as categorias, do mesmo jeito que vieram aí, vamos solicitar esse apoio, vamos pedir ao Tribunal de Contas uma maneira de se buscar uma solução para que a gente possa pagar esse aumento e que eu não possa ficar prejudicado no futuro por ter continuado a aumentar um problema que já vem lá de trás e que não fui eu que criei. G1, Catarina Costa. Governador, a superlotação no sistema prisional do Piauí é uma realidade. O que faltou fazer medidas para melhorar a situação? Por que não foi entregue certas obras como a penitenciária de Alto, Campo Maior? Por que não continuou a construção, ampliação da casa de custódia? É pelo aquilo que eu já lhe falei, por falta de dinheiro. O dinheiro que nós temos é desses financiamentos. Dinheiro que a gente iria se ressarcir para até continuar outras obras. Mas o dinheiro não chegou, o dinheiro não veio, o dinheiro está bloqueado no Banco do Brasil, aguardando uma decisão do Tribunal de Justiça para ter uma solução para esse caso. Nós não temos recurso próprio para estar investindo, nós já adiantamos, foi muito. Muito dessas obras não pararam antes, porque se adiantou muito dinheiro do recurso, com o recurso do Estado. Mas agora não tem, nós vamos pagar esse ano 14 folhas de pagamento. Já pagamos esse ano a folha de dezembro do ano passado, vamos pagar as 13 folhas de pagamento desse ano com todos os seus aumentos previstos em lei, mais a folha do 13º salário. Então são 14 folhas de pagamento que nós iremos pagar e arcar. Agora, eu vou atrasar a folha do pessoal? Não, eu prefiro parar uma obra. Eu não vou atrasar de forma nenhuma o salário do servidor do Estado do Piauí. Bárbara Rodrigues, GP1. Boa tarde. Em relação a essa contenção de gastos que foi feita, muito se criticou a questão da parte dos combustíveis, principalmente em relação à segurança, que não estaria tendo combustível para fazer transferência de presos, para fazer as rondas. Como é que vai essa situação? Isso vai ser resolvido nesse mês? Está sim, houve redução, houve, como houve de todos os órgãos, mas o Estado, a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Justiça, Saúde, Educação, está dentro do que nós estabelecemos, não está tendo algum caso. Os casos que houveram, que a polícia não pôde ir, foi algum caso específico, mas todos os casos estão sendo respondidos a contento pela Polícia Militar. O Coronel Lídio já cansou de dizer isso na televisão. Não ficou, e que eu saiba, ainda não tem nenhum crime que não foi solucionado os casos desses ditos importantes. Engraçado é que na televisão aparece o caos e na outra programa aparece lá a polícia trabalhando, agindo e tudo, e ninguém diz nada. O problema é que quando você perde a eleição, você vira cachorro morto. Aí todo mundo quer atirar primeiro para agradar o governador que vai entrar. Né? Agradar o governador que vai entrar. E a outra coisa é essa. Agora, quero dizer a vocês, eu saio do governo do Estado do Piauí de cabeça erguida, olhando no olho de qualquer cidadão piauiense, consciente do governo que eu fiz nessa minha gestão de 9 meses à frente do governo do Estado do Piauí. Isso aí eu não vou me envergonhar jamais, porque nós fizemos, foi muito bem para o Estado do Piauí. Nayara Felizardo, Portal Dia. Governador, em abril, foi ultrapassado o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ano passado. Depois disso, esse ano. Depois disso, o Estado continuou contratando, e por que continuou contratando? Como foi os contratos que você está se referindo? Quais são? O contrato de pessoal. Não, essa informação não é verdadeira, eu tenho os dados aqui. Nós contratamos concursados, porque precisava para a área da segurança pública e para a área da saúde. Foram os únicos concursados que nós chamamos, que nós contratamos, porque isso nem entra na questão da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas eu tenho aqui um dado, e para a Polícia Militar também. 700?
Pronto. Os que foram contratados, que aí as pessoas estão enganadas, foi substituições que houve. Ora, eu assumi o governo, assumiu novos secretários, assumiu novos assessores desses secretários. Como é que eu vou exigir para o secretário deixar todos os assessores do outro secretário? Foram substituições. Pra você ter uma ideia, nós recebemos o Estado em abril com 100.400 contra-cheques. 100.400 contra-cheques. Vamos entregar o Estado do Piauí com uma folha segura, amarrada, com 99.400 e alguma coisa contra-cheque, porque ainda está saindo alguns cargos aí comissionados. Quer dizer, nós não aumentamos em nenhum contra-cheque a folha de funcionário do Estado do Piauí. Nós estamos entregando ela bem menor do que nós recebemos. Vinícius Weiner, TV Cidade Verde. Boa tarde, governador. Deixando as críticas de lado, eu queria ouvir do senhor a avaliação que o senhor faz do seu governo de 1 a 10, qual a nota que o senhor daria e por quê? Eu daria 9, foram 9 meses, 1 ponto por mês. Até porque fizemos muito coisas boas. Está aí as ações que nós fizemos no IAPEP, que foram tão bem faladas aí, todo mundo não fala mais, né? A ampliação do IAPEP, a abertura do Albertão, né? A HGV, a ponte de Luzilândia, que estava há séculos parada, nós entregamos, central de regulação. Então foram várias ações que nós fizemos e que foram muito positivas. Agora, nenhum governador vai arrumar o Estado do Piauí em nenhum mandato. Não arruma. Não arruma. E vale numa gestação que foi o nosso mandato. Então é muito difícil. Eu acredito que o governador eleito vai ter ainda uns anos aí para fazer, mas como ele tem um apoio do governo federal, o governo federal tem muito recurso, eu acho que ele vai ter uma facilidade maior do que nós tivemos e não vai precisar passar tanta dificuldade como nós passamos. Carlos Rocha, Portal Voz. Boa tarde, governador. Governador, na época do governador Wilson, foi firmada uma parceria entre a FAPEP e a CAPES para bolsas de pós-graduação, programa de bolsas de pós-graduação. E ao longo dos últimos meses desse ano, tem ocorrido atrasos nesses programas de bolsa. E também em bolsas de apoio técnico da FAPEP, certo? E aí são bolsas que seriam pagas pela FAPEP. Eu queria saber se existe a possibilidade dessas bolsas serem regularizadas esse ano e também como que está o andamento do rompimento do contrato com o Banco do Brasil nas obras do Prodesenvolvimento. Nós estamos estudando. Esses atrasos pode haver. Como eu lhe disse, tudo cai na falta de recursos. Estou com 22 milhões presos no Banco do Brasil. Além disso, nós ainda estamos pagando, Elivaldo, pagamos esse ano mais de 14 milhões de reais só por permanência desses recursos no Banco do Brasil. É uma taxa de seguro do crédito que fica lá, que a gente ainda é obrigado a pagar pelo não uso desse dinheiro. Quer dizer, o banco segura e nós ainda somos obrigados a pagar. Mas essa questão é justamente a falta de recursos, não é que nós temos essa dificuldade, como pode ter outras coisas também. Agora, nós vamos tentar viabilizar, estamos tentando receber os recursos, nós estamos tentando entrar em entendimento para que a gente possa resolver uma quantidade maior de problemas que ainda existem para serem resolvidos. Lícia Assunção, Teresina FM. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Nós estamos ao vivo aqui para o Jornal da Teresina, segunda edição. O Bartolomeu Almeida está no estúdio, junto com o Domingos Bezerra. Tem um questionamento para o senhor. Bartolomeu, pode fazer a pergunta. O governador lhe ouve. Boa tarde, governador Zé Filho. Governador, com a atenção dessa turbulência toda relacionada a essa transição, de certa forma, ela viria um relacionamento do atual governo com o governo que vai assumir no dia 1º de janeiro, de certa forma atrapalhou esse relacionamento saudável. E eu finalizo uma pergunta, o senhor vai entregar a faixa governamental ao governador Wellington Dias no dia 1º de janeiro, governador Zé Filho? Governador, o senhor teve problemas de relacionamento agora nessa transição, sim ou não, e se o senhor vai transmitir a faixa no dia 1º de janeiro? Essa é uma dúvida que eu ainda estou tendo, ainda não decidi. Gil Costa, Rádio Pioneiro. Boa tarde, governador. O senhor falou que
recebeu, aliás, está tendo dificuldade administrativa. O senhor recebeu o estado quebrado do governador Wilson Martins? Não, de forma nenhuma, pelo contrário. O ex-governador Wilson Martins, ele não é... Eu queria pedir um silêncio aí, tem muita gente falando aí, não está dando para... Obrigado. Eu queria dizer aqui que o governador Wilson não tem culpa de nada. Aqui a responsabilidade, a coisa aqui é nossa. É nossa que estamos aqui segurando esse final de governo. Agora, a responsabilidade não é minha, não é do Wilson, não é de ex-governador, é que as receitas caíram, meu amigo. Aí não tem mágica. Se você não tem, como é que você paga? Se você está previsto a receber, você tem seu salário para receber no final do mês. Você não recebe o seu salário do tanto que você estava achando que ia receber. Como é que você vai fazer com suas contas? É a mesma coisa, não tem segredo. É igual matemática, 2 mais 2 tem que dar 4. O governo do estado agradece a presença. O governador Zé Filho, com isso, conclui a entrevista coletiva concedida aqui no Palácio de Karnak. Eu agradeço a oportunidade, espero ter podido tirar uma série de dúvidas e quero reafirmar aqui que a imprensa possa nos ajudar nesse sentido. O governo do estado vai arcar com as folhas de pagamento até o último dia do nosso governo e que estamos dispostos a dar o aumento a todas as categorias devidas em novembro, dar esse aumento com a anuência e com o entendimento que devemos com o Tribunal de Contas do Estado e com a ajuda dessas categorias que possam também fazer parte desse grande entendimento que nós estamos tentando construir e que a gente está querendo poder dar esse direito adquirido dessas categorias e que são todas merecedoras desses aumentos que nós, infelizmente, não podemos dar em novembro, mas que agora nós podemos e estamos dispostos a arcar com esse aumento no estado do Piauí. Muito obrigado a todos. É a fala do governador Zé Filho, explicando a situação financeira, a situação administrativa do governo do estado e também a transição administrativa. Eu volto com você do estúdio, Amadeu. Tá, então, Elivaldo Barbosa, que daqui a pouco vem ao estúdio para nos dar os desdobramentos, a repercussão dessa fala do governador, onde ele me chamou a atenção aqui quando ele disse o pessoal gosta de chutar cachorro morto. Depois que a eleição é perdida, aí o pessoal vem chutar cachorro morto.